Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui, movidos que fomos por uma dificuldade que temos, e neste momento viemos para receber. Há uma necessidade, que é exatamente essa meia hora que temos para conversar ou para explanar uma lição que é para nós há muitos anos, há milênios, que é uma lição do Evangelho. Mas em verdade temos que avaliar que não viemos aqui por conta da lição, não viemos aqui por conta de aprender ou de ouvir algo que nos é colocado, e que muitos de nós, com toda certeza, até possuem o livro dentro de casa, e que de alguma forma pode ser que esteja distante por não ter lido ou por não ter observado a lição que nos será colocada hoje. Mas nós não viemos aqui para isso, nós viemos aqui porque queremos receber algo, e isso tem que ficar notado, porque é até o motivo do tema, né? Nós não viemos aqui para ouvir, nós viemos aqui para receber, e não podemos ter vergonha de admitir isso, tá certo? Às vezes a gente fala, não, eu vim aqui por conta da palestra. Não, se fosse por conta da palestra, nós já teríamos ouvido lá atrás, e poderíamos já estar numa rota diferente desta que ainda estamos, tá certo? Então, isso tem que ficar claro. E por eu vir aqui para receber, porque tem uma dor, tem uma dificuldade, tem, enfim, algo que me incomoda, a palestra é apenas mais um detalhe, tá certo? Um detalhe. Mas não é essa a intenção de uma casa espírita. A casa espírita é formada por homens, por seres que têm a mesma dificuldade do que qualquer outro, mas há 150 anos ficou marcado que fé, o que nos traz e que nos movimenta, e inteligência tem que andar lado a lado. Essa é uma intenção que está gravada no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma fé inabalável que não possa encarar a inteligência face a face, tá certo? Então nós vamos falar de fé, que é o motivo de preparo. Todo aquele que tem fé alcança, tá certo? E para ter essa fé, nós vamos aqui nos situando em nós, tá? Não vamos contar de fora, nós vamos contar em nós. A nossa fé aqui foi movimentada por algo. O que te fez chegar aqui? Para daqui movimentar a fé de libertação. Libertação do quê? Daquilo que te incomoda, da tua dificuldade, da tua cruz, da tua dor, tá certo? Isso é fé, você vai alcançar, creia. Nós aqui estamos preparados para isto, para que você alcance. E não é privilégio de casa espírita. Nós que nos movimentarmos nesta energia de querer algo melhor, estaremos preparados. Então, qualquer templo religioso tem possibilidade de nos libertar da dificuldade que estamos passando agora, tá certo? O que é necessário? Que você tenha fé, que você acredite que irá deixar a tua dificuldade de alguma forma de lado, tá certo? E isso os templos, qualquer templo religioso, não é necessário espírita. Aliás, o espiritismo ou casa espírita, eles não têm esse templo, esse aparato que normalmente na religiosidade a gente encontra, tá certo? Os templos religiosos da religiosidade aí por fora, sem notar A, B ou C, mas olhando como um todo, nós vamos notar que estão muito bem mais aparatados do que uma casa espírita, tá certo? Esta casa ainda tem o privilégio de conseguir receber pessoas, 100, 150 pessoas. Tem casa espírita que recebe 20, 30 pessoas, tá certo? Porque em verdade esse templo é necessário para que a gente possa promover a intenção que tem a casa espírita. Agora nós vamos começar a palestra, tá certo? Que é chamar mesmo a atenção
do que é que ocorre, porque nós já temos maturidade para perceber isso, mas precisamos ser tocados. Por que a maturidade? Porque nós vamos conversar agora sobre uma lição que está para nós há 2000 anos. 2000. Tá certo? E não mudou uma vírgula. Não é porque é o Evangelho segundo o Espiritismo que o Evangelho segundo o Espiritismo escreveu, renovou a lição. Não. Tá certo? A luz é do Espiritismo. E que luz que é do Espiritismo? Ficou claro. A luz do Espiritismo é tentar interpretar de forma inteligente o Evangelho. Interpretar de forma inteligente, nós vamos ver que vai de encontro a tudo aquilo que nós, em verdade, queremos. Tá certo? E nós vamos falar do quê? De preparação para a cura. Ok? Bem, primeiro tem que ficar claro, eu vim aqui para alcançar algo que chamo de cura. Ok? E isso ocorre em todos os templos agora. Nesse horário devem ter milhares de templos, se não outros milhares vezes milhares de templos, com o mesmo propósito: cura. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que não somos diferentes de qualquer parte da humanidade nesse momento que busca cura. Cura do quê? Da dor que me incomoda. Ótimo. Tá certo? Agora nós estamos numa casa espírita. Essa dor é sua? Pode ser que às vezes a gente sofra, por exemplo, por um filho que está com uma dificuldade, por um marido, por uma esposa, ou enfim, por alguém que a gente ama. Tá certo? Então, às vezes a dor não é sua. Você está aqui em substituição àquele que deveria. Tá certo? Muitas mães fazem isso. Tá certo? Às vezes o filho está em muita dificuldade, mas o filho não vem. Mas a mãe vem por amor ao filho. Então ela vem para receber, achando que o filho recebe por extensão. É uma ilusão. Tá certo? É uma ilusão. A mãe recebe todo o preparo necessário, mas o filho só vai receber se tiver fé. Tá certo? E quando o filho não quer vir, ele não está preocupado, mas a mãe está. Mas preocupado com o quê? Com a dificuldade. Então aí a gente vai ver que iguala com a dificuldade pessoal. Então nós vamos fazer tudo e juntar tudo para ficar uma coisa só. Temos necessidade. Necessidade do quê? De sermos felizes. Nós viemos aqui, eu disse, movimentado por uma força. Sabe qual é essa força? Esperança. Eu tenho esperança que na casa de Simão Pedro, essa noite, quero deixar a minha dor lá. Creia nisso, tá certo? Creia na câmara de passe, na limpeza. Isso é muito importante, porque agora nós estamos alinhando duas coisas. Não é mais só a fé, é a esperança que te traz aqui. E aí nós vamos percebendo a mesmice. Que mesmice? Que todos se comportam mais ou menos assim. Basta ter uma dor e a gente em esperança vai buscar. Por que esperança? Por que esperança? Porque enquanto for de forma inteligente, eu mesmo vou tentando tirar a dor. Tá certo? Enquanto a minha inteligência acreditar que com a força da minha potencialidade eu consigo sair do problema, eu vou indo, resolvendo, tá certo? Agora, quando a inteligência percebe que não dá, aí entra essa força chamada esperança. Ela não te faz se entregar, tá certo? Mas agora a inteligência já não consegue mais abraçar. Porque explica a fé agora para mim. Eu estou com uma dor de cabeça. Está com uma dor de cabeça? Tenha fé. E ela passa. Passa. Eu estou afirmando, passa. Agora, pergunte à inteligência: como passou? E a inteligência não responde, porque ela vai jogar para a fé. É assim, né? Eu tenho um problema, é igual no trabalho, né? Não fui eu, foi ele, né? A gente sempre tira. Por quê? Porque a inteligência foge.
E neste caso ela não compreende, mas funciona. Se não funcionasse, os templos não estariam cheios. Tá certo? Funciona, mas a tua inteligência não consegue entender. E o papel do Espiritismo é fazer com que a tua inteligência passe a entender, porque a fé, em verdade, não se movimenta só em templo, se movimenta no nosso dia a dia. E por que no templo funciona e dentro de casa não? Porque na sua casa não há o aparato necessário para a tua fé ser forte, e no templo há. Como é que isso age? Olha, nós todos aqui estamos em comum para buscar algo. Em comum, quer dizer, energia, ela não está dispersa, cada um indo para um canto. Estamos com uma energia canalizada. Todos aqui buscam a mesma realidade, tudo aquilo que acredita. Ótimo. Então a energia de um é a energia de todos. O que será que acontece então? A energia fica mais forte. Aí essas paredes, elas ficam impregnadas do quê? Dessas energias. Tá certo? E as câmaras de paz, por que elas são locais em que a gente consegue, em verdade, se descontrair, realmente se desprender, a gente se sente mais leve? Porque lá a energia é capacitada para isso, basta você querer receber, é fé. Tá certo? E em casa? Tenta fazer isso na frente da televisão, por exemplo. A televisão nos converte bastante a fé, né? Ou nos mostra o quê? Uma outra realidade. O que é que em verdade nós conversamos em casa? Qual é o assunto de cada cômodo, né? De cada compartimento que temos dentro de casa? O que vibra mais lá dentro daquele cômodo? Se é um quarto, o que vibra mais? Se é uma sala, se é uma cozinha, enfim, nós temos que aprender a olhar isso, porque aí nós vamos compreender por que templo religioso funciona e casa às vezes não. Mas eu consigo fazer? Claro que consegue. Nós somos potencialidade, nós somos forças criadoras, está tudo dentro de nós, mas para isso a gente precisa querer conhecer. Então, templo está explicado porque funciona, porque nós aqui nos unimos em comum. Se tivesse uma televisão aqui para passar o Jornal da Hora, para que a gente pudesse assistir, enquanto não começasse a palestra, iria ser tudo diferente. Mas porque tem uma música que nos eleva, porque que tem normalmente frases para nos mantermos em oração, em prece, em silêncio? Por que pessoas, ao invés de não nos olhar como é comum, nos olham nos olhos, sorriem e nos abraçam, recepcionam com um sorriso? Será que tudo isso não dá para prestar atenção? Que tudo isso promove algo? E que se fizéssemos isso dentro dos nossos lares, ou então dentro do nosso serviço, ou então, enfim, aonde estivéssemos, tudo poderia colaborar a favor, como colabora, por exemplo, aqui. Mas, por conta da inteligência estar meio empanadona, quer dizer, ela está lá, ela ficou lá fora, eu vim aqui para receber só, e a palestra é só um momento de 30 minutos que eu tenho que aguardar pacientemente para receber o passe. Então a inteligência não funciona, e é isso que o templo faz, nos empana, nos movimenta em fé, porque a força motriz da fé não está em Deus das alturas, e nem na espiritualidade que pulula entre nós. A força motriz da fé encontra-se em você mesmo. Tá certo? E o resto tudo colabora. Olha, se você está aqui se elevando em pensamento, em amor, fraternidade, tá certo? Cordialidade, respeito, porque é tudo isso que nós vemos aqui. Basta abrir os olhos e começar a prestar atenção. Se você se eleva em tudo isto, e é capaz de fazê-lo, porque você faz parte desse grupo, se você faz tudo isso e recebe, olha, basta eu começar a fazer isso em outros lugares, que o que será que eu irei receber? Pergunte à sua inteligência.
e a sua inteligência lhe responderá. Bem, mas não é suficiente isso. Nós temos que dar mais um passo. E esse passo é um passo e um convite à reflexão. Porque, tudo bem, se eu pensar assim, eu vou receber. Mas se eu não pensar assim, eu também vou receber. Tá certo? Porque é uma questão de querer. Isso é suficiente? Não. Porque o Evangelho tem um propósito em nossas vidas. E qual é o propósito? Não é te curar. Não. Porque se fosse esse, nós já teríamos alcançado. O propósito do Evangelho é lhe dar vida. Sim, mostrar que você é vivo e competentemente vivo, porque você é Deus. Sim, o Evangelho mostra que Deus é em nós, e não nas alturas, e não para fazer simplesmente ou cometer simplesmente cura em nós. Deus habita em nós. Mas nós não entendemos isso, porque nós somos dualistas, matéria e essência, sal e açúcar, eu e Deus. Eu não tenho como formar uma coisa só, por conta da minha inteligência não querer abarcar isto. Por isso que somos homens orgulhosos, porque somos uma entidade autônoma com relação aos outros, e por isso a sociedade se instaura dessa forma. Somos pessoas exclusivistas, temos lares exclusivos, temos filhos exclusivos, temos, enfim, a nossa vida que gira em torno de nós como se fosse a única vida. E quando pedimos a Deus, pedimos de forma exclusiva. Querem ver? Assim, me livra da dor de cabeça, meu Deus, porque estou aqui presente e tenho a fé necessária para que você me liberte dessa dor. Ok. Quantos morrem de dor de cabeça agora? Ou vocês acham que não morrem? Aí a tua dor passou, mas e o que morreu? Estava ausente de Deus? É uma pergunta. O que morreu ou que está em estado terminal, mesmo orando, será que Deus não ouviu e eu fui atendido pela graça divina? Eu não paro para pensar nisso. Eu paro apenas para ver o meu eu. Mas isso tem uma história muito interessante, eu vou contá-la para que a gente perceba o que somos. É uma história, notadamente, de tudo aquilo que planejamos para a nossa vida. Existia uma menina que foi criada em berço esplêndido. De verdade, ela tinha tudo o que ela precisava, tudo. Os pais acolheram ela de forma maravilhosa. Estudo, muito bonita, desenvolvida, desenvolta culturalmente, inteligente, bonita, e ela se desenvolve na vida sem problemas, porque tudo o que necessitava, a família lhe dava. Chegou a idade de casar-se, amadureceu e conheceu um jovem belo. Sabe aquele jovem que toda mulher sonha? Bonito, bem aparado, inteligente, trabalhador. Sim, já vinha com todos os dotes necessários para que a vida transcorresse. Um sonho. E houve o casamento. E o casamento foi maravilhoso. Do jeito que foi planejado, lindo. Todos notaram a felicidade e aquele casal como realmente eram belos. E dessa união nasce uma criança.
Criança linda, não precisa contar, né? Tudo aquilo que você planejou na criança, a cor do olho que você queria, o furinho no queixo que você queria, todas as coisas estavam lá nessa criança, todas. E todos que visitavam essa criança saíam de lá realmente constatados de que a criança era muito bonita. Vida bela essa, né? É mais ou menos o que nós pedimos em oração, tá? Tudo isso nós pedimos sim, bastante em oração. Mas um belo dia, essa criança adoeceu. Sim, adoeceu. E no dia seguinte, morreu. Essa mãe não sabia responder, porque ela, pela primeira vez, estava tomando uma inversão do destino. Em momento nenhum ela tinha sido contrariada, em momento nenhum ela tinha sido afrontada, mas naquele momento o que ela queria já não tinha mais como ser. Essa mãe enlouqueceu. Sim, ela não admitia isso, porque não tinha preparo para isto. A vida não a conduziu para estas coisas, e ela realmente ficou ensandecida, a tal ponto de que agarrou a criança e não deixava ninguém tirá-la do seu regaço, do seu abraço, de si mesmo. E as pessoas começaram a se afastar, porque ninguém conseguia tirar essa criança morta dos braços da mãe, que estava em profundo sofrimento. E ela dizia a si mesma: hei de achar a solução. Hei de achar alguém que me faça resgatar a vida deste meu filho. E sai desvairadamente a procurar no mundo. Em primeiro lugar, vai à ciência, à medicina, e procura de porta em porta, e ninguém consegue dar a resposta a ela. Mas ela continua, ela não solta a criança. E aí ela vai à religião e bate de templo em templo, mas ainda assim não se ouve alguém que pudesse dar a solução para o caso dela. Mas lá, num belo dia, ela encontra alguém e faz a pergunta, porque ela faz para todos, se tinha como resolver o problema dela. E essa pessoa sorri para ela e diz assim: tenho. Ela sabia que ia encontrar. Naquele momento ela passa a se constatar dizendo: sabia, eu não me entreguei e eu encontro. Só que essa pessoa a conduziu para uma outra pessoa. Ela disse assim: eu não faço nada, mas eu conheço a pessoa que vai resolver o seu problema. Você tem certeza? Tenho certeza, sim. Conheço. E deu o endereço da pessoa. E ela foi. Chegando lá, entrou na casa, muito bem recebida. A pessoa olha para ela e ela faz a pergunta. Explica toda a situação e faz a pergunta: você resolve o meu problema? Ele diz: sim. Eu resolvo o seu problema. Não precisamos aqui tentar demonstrar o que sentiu essa pessoa, porque era tudo o que ela queria ouvir. E ela disse: hei de encontrar, então resolva o problema para mim. E ele disse: eu resolvo, mas antes você vai ter que sair. Saio? Não tem problema. Eu quero 4 sementes. 4 sementes? Mas como assim? Me explica. Eu preciso que você entre em 4 casas de famílias diferentes e vá no jardim dessas casas e pegue uma semente qualquer, não importa qual. Ah, é? É só isso? Sim. Aliás, tem mais uma coisa que você vai precisar fazer. Pois não. Você vai entrar na casa dessas famílias e perguntar a eles
se eles não sofreram por morte. Só vale semente de quem não sofreu por morte. Ela achou fácil, porque ela era pela primeira vez. Ela falou: não, resolvo isso, sem problema nenhum, estou indo agora. E foi. E o tempo passou. E passou o tempo. E o tempo passou. Um belo dia, ela volta, já sem a criança. Olha para aquele homem que tinha pedido as sementes e diz: eu entendi a lição. De agora por diante serás o meu mestre. Qual foi a lição que ela entendeu? Que sofrimento tem por toda parte. E isso fez com que ela entrasse aonde? Na realidade. As nossas orações é para ser como essa criança, livres de todas as dores, bonitos, notados, que sejamos sempre fortes, vitalícios, campeões. É para isso que oramos, mas esquecemos de ver a realidade. Qual é a realidade? Que o sofrimento brota em todo lar. E uma oração dessas, para sermos atendidos, teríamos que ser exclusivos, porque por toda parte há o sofrimento, mas nós nos empanamos, fechamos os olhos, ou então tentamos viver como esta princesa e esse príncipe, tá certo? Que notadamente cresce sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, a culminância da felicidade. Mas aonde no mundo que nós vamos encontrar uma coisa pareia, uma coisa igual? Só em contos de fadas. Mas nós teimamos em orar para Deus para entrar nesse conto de fadas. Eu vou trazer mais um dado para que a gente possa fechar. No ano passado foi feito um levantamento estatístico e 5 milhões de crianças morrem ao ano sem completar 5 anos de idade. É um dado estatístico, portanto, real. 5 milhões de crianças morrem sem completar 5 anos de idade. É a realidade, mas nós não olhamos para ela. Quer ver por que não? Há uns 10, 12 anos atrás, teve uma comoção mundial chamada tsunami. Vocês ouviram ou perceberam isso? Morreram um pouco mais de 200 mil pessoas. E como eu chamei a memória, grande parte dos senhores lembra. Mas por que lembra? Porque notadamente nós sofremos naquela época pela desgraça ou pelas dificuldades que os outros passaram, tá certo? Então ficou marcado para nós. Esse dado, que é do nosso cotidiano, faz com que a cada 12 dias tenhamos um tsunami e que só leve crianças até 5 anos de idade. A cada 12 dias há um tsunami. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? É que nós temos que viver uma realidade para buscar em verdade aquilo que nos libertará. A nossa dor física, e pela qual me comprometo em fé a libertá-la, não vai me levar um passo adiante se eu andar numa realidade de vida. Agora, se eu andar numa ilusão de vida, que é o que normalmente eu faço, eu digo assim: pela graça de Deus eu recebi aquilo que vim buscar, obrigado, meu Deus. Que é natural, nós agradecemos,
mas o que você está agradecendo? A tua dor de cabeça? Mas e o dia seguinte, você está livre dela? Ou você terá outra dor de cabeça? Ou terá outra dificuldade? Pensem. E essa reflexão às vezes dói, porque nós não queremos encarar isso. Nós estamos no aqui e agora. E o aqui e agora pede para viver a vida e tirar a dor. Mas e ser vivo? Estar vivo, todos nós sabemos que estamos. Mas e ser vivo? Essa é a proposta do Evangelho. Como poderíamos terminar isso? Então, para a gente poder entender. Tudo aquilo que pedimos em fé para fora, e a lição do Evangelho fala da mulher que sangrava há muitos anos e tinha gasto toda a fortuna dela para libertar-se do sangramento na medicina, e ninguém tinha achado, em verdade, a resposta para aquilo. E ela acredita em Jesus e segue a trajetória de Jesus tumultuada, porque naquele dia Jesus estava abraçado por todo mundo, porque ele ia livrar uma criança da morte, então todo mundo ia atrás dele, empurrava ele, e ela acreditou e tocou na veste de Jesus, e na hora se curou, na hora. E Jesus percebeu e disse: quem tocou em mim? E as pessoas, que estavam em volta dele, seus discípulos, mas como você pergunta isso, Jesus? Está todo mundo te empurrando para lá e para cá, nesse monte de... Alguém tocou em mim e tirou de minha força. E aí essa pessoa acanhada vem e diz: fui eu. E no momento em que te toquei, a minha dor se cessou. É bonito demais isso, não é? Mas agora eu vou fazer uma pergunta mais real para os senhores. Essa mulher deixou de morrer? Essa mulher deixou de sofrer por outras coisas? E é isso que nós precisamos entender, porque sabe que se nós começarmos a olhar assim, eu vou dizer assim agora aqui, em uníssono, quer dizer, para todos e de uma forma só. Eu quero definitivamente sair da dor. Não mais paliativamente. A minha dor de cabeça, ela passa, e eu preciso, viu Deus? Não se esqueça disso, eu preciso. E todo aquele que pede, obtém. Mas eu quero de forma definitiva sair da dor. Posso pedir isso a Deus? Posso, claro que eu posso. Mas e o dado de realidade vai me mostrar o quê? Que não vai ser. Não vou ser atendido. Por quê? Porque alguém acredita que não vai morrer? Basta pedir isso? Alguém acredita que o filho não vai ter dor, não vai ter sofrimento? Basta só pedir isso? Olha, eu quero definitivamente? Não. Então eu tenho que vasculhar com a inteligência. Lembram-se da esperança? Ela não morre. Tá certo? E já percebi que se eu pedir isso para Deus, Deus não vai me atender, porque isso faz parte de uma realidade da vida. Ou então Deus não existe para alguns, existe para outros. Aí nós vamos ter que rasgar o Evangelho, porque o Evangelho não fala isso em lugar nenhum. Deus existe para todos de forma igual e nos vê igual. Então quem morre está com Deus, quem não morre está com Deus, quem sofre está com Deus, quem não sofre está com Deus. Ou então a gente rasga o conceito do Evangelho e vai viver a vida que cada um acredita, mas não dá certo, viu? Eu já vou avisar. Por quê? Você está sentado aqui porque não deu certo. Ou não é? Então rasgar mais uma vez o Evangelho, eu acho que não é inteligente. Não estou falando de condenação, não. Eu estou falando que não é inteligente. É mais fácil a gente buscar no Evangelho uma solução. É inteligente. E qual é a solução inteligente para a gente terminar? Olha, simples assim, a vida existe. Deus nos responde na forma de Jesus. Sim, ela é plena e abundante. Quer dizer, não há morte. Isso, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Isso é Evangelho, tá certo? Bem, se ela existe, pelo dado de realidade que eu trago, ela não pode ser para fora, para o corpo, porque o corpo envelhece e morre. E não só o meu. Todos que estão à minha volta também têm a mesma trajetória. E tem mais.
nem necessariamente precisa envelhecer, dado 5 milhões de crianças até 5 anos de idade morrem ao ano. Então não precisa nem ser velho para morrer, basta estar em corpo. Não vou falar vivo, porque vivo eu acredito na morte, tá certo? Então, se a inteligência mostra isso, você vai continuar orando. É a mesma coisa de falar: pô, eu tenho que atravessar a rua quando não vem carro. A inteligência fala isso, não fala? Mas por que falar isso? Porque se vier carro e você atravessar, dói. Não dói? Então é a mesma coisa de pedir para Deus, tá certo? Temos que ser inteligentes e atravessarmos a rua exatamente como a inteligência manda. Então, se para fora não adianta pedir, porque isso faz parte da naturalidade da vida, o que nos resta? Pedir para dentro. Eu vou fazer uma pergunta para que todos levem para a câmara de passe e depois para casa. Para fora, o corpo e todas as realidades que vemos vai morrer? Vai ou não vai? Claro que vai. Ou alguém tem dúvida? Só se viver na ilusão, tá certo? Então tudo que vemos morre, não fica pedra sobre pedra. Isso é Jesus. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. E para dentro? Tudo aquilo que você é na sua interioridade morre? Responda com a mesma convicção, e você vai perceber que a tua inteligência não consegue responder, tá certo? A convicção de fora, basta ter coragem. Olhe e você vai ver que isso não vai acontecer mesmo, nem para dentro. Então converta-se. É isso que o Evangelho quer, que você se converta, não em santo, não em virtude, mas em valores. O valor para fora é perecível, mas necessário. O Evangelho também te protege nisso. Mas é perecível. Por quê? Ele vai te ajudar até enquanto for necessário, ou enquanto você for saudável, ou enquanto você conviver com a materialidade. Então sabe, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É necessário, mas não é o essencial. Tá certo? E nós temos isso como essencial. Então oramos para Deus, por exemplo, para nos livrar da dor de cabeça, para nos libertar das nossas famílias e das nossas dificuldades, desequilíbrios, tal, e aquelas coisas. Mas isso não tem. A inteligência vai perceber que, sabe quando é que nós vamos alcançar isso? É simples também, tá? Sabe quando? Quando você fizer a sua parte. Você quer que pare a guerra? Quer? A violência é grande? Sorria mais. Abrace as pessoas, mesmo que você não as conheça. Sorria com os olhos. O brilho no olhar que você tem quando você recebe amigos, tenha-o constantemente, porque você fazendo a sua parte, você movimenta. Agora, enquanto eu ficar orando para Deus, para Ele ir lá no Oriente Médio, para iluminar aquele pessoal, tudo meio doidão, que estão se... não vamos conseguir nada. Então, qual é a realidade? Que você só tem um domínio sobre você mesmo. E aí, para a gente terminar, porque já era para terminar 5 minutos atrás, 10, eu vou dizer assim: quando orar, não ore por quantidade, não ore por todos, mas ore por você. Peça a Deus para te ajudar. Peça a Deus para te esclarecer. Peça a Deus para você ter a força necessária para poder fazer as coisas. Peça a Deus para te libertar da sua dor, mas da sua dor. E peça a Deus para que você tenha realmente condições de ser a luz, de ser a luz que brilha no teu lar, no teu trabalho, nos teus afazeres, porque quem tem a luz é notado. Então peça a Deus algo real, porque agora é você e Deus só. Você não fica pedindo para o teu vizinho melhorar porque ele é chato, ou então para que Santo André melhore com a violência, porque são dados estatísticos e você em verdade não consegue nada com isso. Peça a Deus por você. Você quer menos violência? Seja você
o autor primário dessa ideia. Peça para Deus estar do teu lado, porque você é pequeno e nós somos pequenos, fracos. Deus, quando eu cair na tentação, me levanta. O Pai Nosso é a oração perfeita para a nossa interioridade. Fé, vitória, que cada um saiba aonde buscar, mas não tenha medo de usar a inteligência. Não é pecado, pelo contrário, vai nos libertar. Porque a semana que vem, se colocarmos um tijolo hoje, esse tijolo não desgruda mais, porque foi a inteligência que brotou, não foi a fé. A fé, ela coloca um tijolo, porque você vê a fé, mas em cima de areia. Porque basta ter uma violência qualquer aí na rua que te afronte, e aquilo desmorona tudo. Aquela benfeitoria que você recebeu na Câmara de Paz, desmorona tudo lá fora. Tá certo? Agora, quando você põe a fé em inteligência, e a coisa vem, porque continua sendo o mesmo lá fora, o dado estatístico não muda, 5 milhões de crianças continuam morrendo. Só que agora, você vai pedir força, para que você possa suportar estas coisas. E se você for a luz, você melhora a vida desses seres que neste momento passam em dificuldade. Tudo em nossa mão. Tudo. Aí a morte, ela vai acontecer. Mas como disse, inverteu o valor, será que morremos mesmo? Pergunta a sua inteligência, entra na Câmara de Paz, fique pensando sobre isso. Para fora está bem, continue perguntando. Diria Jesus a todos nós: que brilhe a vossa luz. Que assim seja.